Fala galera, bem-vindos ao podcast Bring Me Data e hoje eu estou aqui com o Fred, que é um cara espetacular. Eu tive o prazer aí já de ter algumas interações com ele. Ele é gerente sênior aqui de Consumer Marketing na Pirelli, uma empresa de pneus aí que dispensa apresentações, uma marca global conhecida pela tecnologia de ponta. Hoje o Fred tem mais de 16 anos de trajetória, profissional que atua em grandes empresas, grandes agências e que dispensa apresentações. O Fred ele é mestre em marketing e comunicação pela London College of Communication e especialista em marketing digital. Fred, dá um alô para a galera e conta aí um pouquinho de você. Boa, obrigado, Fabrício. Obrigado pelo convite, né? Antes de mais nada, obrigado a todo o time aí. Eu acho que você resumiu bem, né? Acho que você sintetizou tudo aí. Trabalhei muito tempo dentro do setor automotivo, também tenho uma experiência um pouco robusta aí dentro das empresas que eu passei no segmento premium. E tô agora na Pirelli aqui, fazendo um trabalho bem bacana. Legal, cara. Queria te agradecer primeiro aí pelo encontro, pela sua disponibilidade, sei como a sua agenda é corrida, então a ideia nossa aqui no papo é compartilhar conteúdo, né? A gente estava falando ali antes de começar a gravação, quão difícil que é achar bom conteúdo aqui no Brasil, então essa é a nossa missão. Obrigado, viu, Fred? Obrigado, prazer é meu. Então para começar nosso papo aqui, a gente vai falar um pouquinho dos modelos de negócio orientados por objetivos, né? O Sales Driven, que eles tendem a apresentar um crescimento exponencial. Cara, você acredita nesse formato de gestão? Fabrício, eu acho que cada vez mais está claro o papel do profissional de marketing e comunicação dentro das empresas, né? Que é ser um gerador de negócio. Tem se tornado cada vez mais difícil a gente justificar estratégias que não sejam orientadas a sales driven, ou seja, que elas não tenham uma métrica 100% orientadas ao resultado, que na maioria dos casos são financeiros. Isso ressalta apenas a importância que a gente tem dentro do marketing com o compromisso com o negócio, né? O marketing, que muitas vezes foi no passado visto como um custo, hoje a gente entende que é uma peça fundamental dentro desse quebra-cabeças corporativo. Boa, cara, excelente. E aí eu não posso deixar de falar, né? Você citou aí no começo da sua apresentação, segmento de luxo, segmento premium, que você tem muita expertise, reconhecido por isso. E, cara, pensando em dados, né? Como que a gente consegue encontrar o equilíbrio para ser criativo, para ser relevante, como você disse mesmo, que o marketing é peça-chave, e gerar resultado? Boa. Esse eu acho que é o grande desafio do cenário atual, né? A gente entender que dados, eles não são limitadores ou engessam o processo criativo. Eles são capazes de torná-lo ainda mais denso, né? Acho que uma grande ideia, sustentada por números, por estatística, ela pode ser matadora. Cara, animal. E quando a gente pensa aí nessa construção das estratégias de digital, não tem como a gente não se guiar por número, por indicador, KPI ou OKR. E pensando na área de consumo, isso ganha outra proporção? Se sim, por quê? Como que podemos explorar isso da melhor forma possível, Fred? Com certeza, acho que independente da área da comunicação, os indicadores são os melhores parâmetros hoje para a gente mensurar e avaliar resultados, né? Principalmente quando a gente depois olha esses números e corrige e ajusta as rotas, né? Arruma as velas do nosso barco. Quando os indicadores vêm desse âmbito digital, que é possível a gente ter diagnósticos rápidos, eles se tornam um insumo muito eficiente para as estratégias que a gente tem dentro de Brand Experience. Puta, animal, cara. Eu até costumo dizer, acho que minha primeira experiência com empreendedorismo foi em 2010. A gente teve um site de compras coletivas bem parecido ali com o Peixe Urbano, Groupon, e era um negócio local, então a gente investia, por exemplo, em outdoor. A gente investia em Facebook Ads, estava bem no começo, em Google. Então, ali, cara, até para tangibilizar um pouquinho mais o que você está falando, eu consegui sentir na pele. Eu fazia um outdoor, gastava ali, né, numa quinzena, na época, R$2.000. Aumentava o acesso do meu site? Aumentava, assim, ali no Bora Online você conseguia ver. Mas gastar os mesmos R$2.000 à época no Facebook, eu tinha certeza que, eu conseguia ver o tracking ali. Então, cara, eu exibi um anúncio azul para um cara, teve mais clique do que o anúncio verde. Então eu acho que hoje, né, se falou muito, né, dessa separação de dados e marketing, mas acabou virando uma coisa só, né? E quando a gente pensa nessa uma coisa só, cara, as pessoas acham que o marketing e a publicidade são áreas que são para apenas as pessoas mais criativas, que pensam coisas mirabolantes. Até peço licença para citar o exemplo de Mad Men, né, que tem aquele publicitário fora da caixa, mas também hoje a gente tem mais uma linha pragmatista. E qual que é a sua visão, qual que é a sua opinião sobre tudo isso, Fred? Fabrício, eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, né? Eu acredito que essa percepção do criativo, ela vem de uma publicidade antiga, né? Não tão antiga, né? Mas de alguns anos atrás.
quando as agências eram muito orientadas para ganhar prêmio, né? E muitas vezes eram respaldadas pelos próprios clientes disso, né? Uma agência criativa e com a prateleira cheia de prêmios era sinônimo de eficiência. Eu acho que quando eu comecei a minha carreira, e eu comecei ela em agência de publicidade, eu lembro que algo que era muito comum naquele tempo eram os jobs fantasmas, né? Não sei se você pegou essa fase também, mas onde a ideia nascia primeiro e depois a gente reconstruía todo o caminho até o problema que ia ser resolvido, né? Então, primeiro a gente trazia a solução, depois a gente trazia o briefing, né? Algo que, é impensado, pelo menos deveria ser nos dias de hoje para um profissional de marketing. Esse modelo, então, ele criou uma percepção de que uma boa ideia por si já bastava, né? De qualquer forma, eu acredito, né? É o Fred dizendo que o profissional de marketing ele deve ser criativo e estratégico por essência, né? Isso tem que estar no nosso DNA. O que vai mudar daqui para frente é a intensidade que você vai utilizar isso dentro da função que você exerce dentro do marketing. Fred, conta aí pra gente, cara. Eu sei que antes da sua atuação na Pirelli, você teve um projeto, tocou um projeto muito bonito do Instituto Joga Junto, conseguiu ali resultados incríveis quando a gente pensa em branding, PR. Então, cara, ao que você atribui todo esse sucesso? Detalhe um pouquinho mais pra gente esse resultado, que eu sei que até brilha os olhos falar disso. Legal. Fabrício, o Instituto Joga Junto foi um projeto social lindo, né? A ideia de dois profissionais brilhantes que eu admiro muito, que é a Andrea Lua e o Ale Bichir, e que ele se propõe a oferecer trilhas de conhecimentos e oportunidades para aqueles que não têm, né? Sempre ligado dentro desse universo da tecnologia, que era a empresa que eu estava aqui antes, que é a Mutante, a empresa que eu estava aqui antes da Pirelli, e que é algo que, infelizmente, ainda é muito carente no Brasil, né? Principalmente quando a gente fala, né? Esse tipo de acesso é muito difícil, principalmente quando a gente fala de jovens de baixa renda. O Instituto Joga Junto foi um projeto absolutamente genuíno, né, em que a gente teve a oportunidade de criar uma marca do zero, né, então, que passou desde entrevistas com stakeholders, desenvolvimento de análise de matrizes, a gente fez desenho de arquitetura de marca, a gente fez arquétipo, escreveu um manifesto super bacana também, e até coisas como, por exemplo, a hierarquia e troca de equities que a marca teria junto com as outras do grupo, né, identidade visual, verbal, mas eu acho que a parte principal desse projeto foi a definição de propósito e posicionamento dessa empresa. E eu acho que talvez esse seja o grande ponto-chave aqui, né? Como marca, Fabrício, é impossível a gente ser tudo. Definir quem a gente implica no difícil exercício da gente decidir o que a gente não é. Cada escolha significa uma renúncia. Cara, animal. E é muito bom, cara, ver assim que além de tudo, né, de tudo que a gente tem conversado, de tudo que a gente tem visto sobre dados, que você consegue também, né, usar toda essa parte de branding, de experience, não só, né, para o dia a dia, para sua profissão, mas para ajudar outras pessoas, cara. Então, parabéns, porque eu sei que mediante tanta coisa que a gente tem para fazer, não é fácil, mas eu acho que sempre sobra um espacinho ali para a gente poder dividir, assim, como conteúdos e outros tipos de iniciativas, né. Cara, animal. Eu acho que a publicidade está mudando mesmo, é muito bom ouvir assim, esses exemplos, coisas que eram absurdas hoje, que hoje não são mais praticáveis e saber que a gente está evoluindo, né? Acho que não tem mais verdade absoluta, não tem o que era ruim, o que era bom, então acho que eu concordo 100% com você. Cara, agora pensando aí num segmento de brand experience que você tem um know-how gigantesco, e também é muito usado no segmento premium de luxo aí que a gente já comentou anteriormente. No período da pandemia, você sabe mais do que ninguém, nós sabemos que as marcas tiveram que se reinventar para poder reaplicar, digamos assim, essa estratégia. Cara, qual que é a maneira, na sua visão, ideal para a gente conseguir integrar aí brand experience com o digital e gerar resultado realmente perene e duradouro para as marcas? Cara, eu acho que essa é uma pergunta muito bacana, que a pandemia ela justamente acelerou os processos digitais, né? Algo que a gente nunca viu no passado. Eu costumo dizer que ela criou uma coragem corporativa, né, nos executivos que a gente não teria, né? Acho que em condições normais de temperatura e pressão, né? Um bom exemplo disso são as famosas lives que a gente teve, né? Conduzidas muitas vezes sem tanta experiência. Eu, pelo menos, passei por algumas ali no começo da pandemia que eu não sabia exatamente o que estava fazendo. Os meus fornecedores que ali estavam eram muitas vezes startup, também não sabiam ou tinham uma vasta experiência naquilo, mas a gente fez porque a gente simplesmente não tinha uma alternativa daquilo ali, né? Eu acho que a grande lição que a gente tirou de tudo isso é a integração desses mundos, né? Que não são opostos, né? Não são antagônicos, mas eles passam agora a ser complementares como eles nunca antes foram. A aceleração digital ela trouxe um enorme aliado ao mundo das experiências, dos eventos, etc.
Esses dias, inclusive, eu estava vendo uma entrevista do CEO global do Spotify, eu não sei se você viu isso, e que ele disse que o Metallica ele usa estatísticas da plataforma para definir as playlists que vão acontecer em cada praça. Ou seja, as músicas que a gente assistiu no show aqui de São Paulo, elas não necessariamente foram as mesmas que tiveram no show de Belo Horizonte, né? Que foram baseadas justamente em comportamento de consumo. Eu acho que esse aqui é um exemplo, né, de uma forma, obviamente, absolutamente simplista, mas do uso dos dados a favor da experiência. Cara, animal. E eu acho que você falou uma coisa que é muito legal, que não existe mais separação, né? O digital, né, que eles falam. Então, o físico e o digital estão cada vez, quase que eram antagônicos, existia até uma certa rivalidade e isso tem se tornado cada vez mais próximo. Você se entende assim, né? Que essa integração hoje já não tem mais volta, né? Não tem mais volta e acelerou um processo, né? Eu acho que isso talvez fosse uma coisa que naturalmente fosse acontecer ao longo de, 5, 10 anos no futuro, e a gente compactou isso em 1 ano e meio, né? Durante o período da pandemia. Então, acho que se teve, né? Obviamente não dá para dizer que teve alguma coisa boa da pandemia, mas se teve uma evolução dentro dos processos, é que agora todas as ferramentas passaram ou deveriam ter passado a ser digitalizadas. Perfeito. Cara, agora sim, mudando um pouco de assunto, mas é um tema que a gente não pode deixar de falar, que é preço, percepção. Então, assim, cara, quando a gente pensa no segmento automotivo, vamos pegar até um produto genérico, vamos pegar um pneu, de repente, que é um artigo mais funcional do que inspiracional. Podemos dizer que é um tipo de produto que as pessoas procuram mais por preço e não por marca ou conceito de posicionamento. Teoricamente. Aí eu quero ouvir você. Nesse sentido, quais estratégias que você entende ou que você sugere que uma empresa que atua no setor que teoricamente, né, pode parecer mais preço, que estratégias que ela pode usar para ganhar mercado, para se destacar, para se diferenciar, Fred? Legal. Sem dúvida os desafios são diferentes, né? Para empresas que trabalham volume e aquelas que buscam e marcas que são mais premium, né? Aquelas que brigam por preço e aquelas que brigam por valor agregado. O primeiro passo aqui, sem dúvida, é um posicionamento claro, né? Independente de qual setor, qual produto, qual serviço você está vendendo, ou até uma marca, você tem que ter ele muito bem posicionado. E aqui eu pensei num exemplo, eu acho que tem um exemplo que pode resumir isso de uma forma muito bacana. A gente está passando agora por um fenômeno, não sei se você ouviu falar já, que são os ghost flights, né? Ou seja, os voos fantasmas, né? Basicamente são voos comerciais que operam até com 10% da sua capacidade e muitas vezes eles voam totalmente vazios, né? E estimam-se que hoje são algo como 500 voos mensais somente no Reino Unido. E aí logo estude a questão, né? Sempre vai ter um na sala de reunião que vai falar, mas por que a gente voa vazio? Por que a gente não faz uma promoção, né, que pague pelo menos os custos da aeronave, né? Combustível, a equipe, o táxi que a gente teve que fazer? E a resposta dessa pergunta é posicionamento, Fabrício. Num curto prazo, isso pode parecer uma excelente ideia. No médio, os consumidores passam a entender que se eles deixarem de comprar a sua passagem em cima da hora, eles vão ter mais desconto, né, chegando mais em cima do voo. O que a gente cria um círculo vicioso, né, que enfraquece a marca, a gente deixa de gerar valor e invariavelmente a gente acaba reposicionando a nossa marca. E de uma maneira que a gente não quer, né, como profissional de marketing, de uma maneira involuntária, né, sem a gente querer, a nossa marca passa a ser reposicionada. Então, acho que é mais ou menos isso. O que as marcas decidem hoje é justamente o reflexo de como elas vão ser vistas amanhã. Cara, que legal, né? E é uma coisa assim que eu posso tô estudando muito sobre hábitos, lendo alguns livros e eles falam, né, que as pequenas ações do nosso dia a dia são resultado de quem a gente é hoje. Então, eu lembro muito que, como eu trabalhei bastante com desconto no começo da minha carreira no digital, a gente tinha uma máxima: quem vem por preço, vai por preço. Então, é isso aí. O cara que procura preço, cara, ele é muito sensível, né? Então, a primeira vez que você mexe no preço e muda, né, a gente acaba perdendo, não fideliza. Então, por isso que a importância do posicionamento, né? Walk the talk e viver mesmo aquilo que você fala, né? Exatamente, Fabrício. Legal. Reputação de marca é algo que você demora, né? É uma coisa que você cria no médio e longo prazo, né? Agora, para você colocá-la numa situação sensível ou comprometer o valor da tua marca, é algo que você faz de uma forma muito rápida. Então tem que cuidar muito bem, né? De novo, acho que a gente cuidar muito bem de uma marca hoje é o reflexo que os frutos que você vai colher daqui anos. Cara, eu sempre cito um exemplo quando a gente entra nessa discussão, que foi um exemplo que eu tive recentemente, né? Que eu me toquei, eu falei, cara, olha isso. Eu até fiz um post no LinkedIn sobre o Rolex.
né? Uhum. E eu recentemente... você viu, né? Até tô citando que eu lembro que você viu. Cara, eu recentemente decidi reassistir... muitas vezes, né? Reassistir não. Assistir pela primeira vez todos os filmes do 007. E, cara, é impressionante... Desde 1950, acho que até comecinho de 60, como a Rolex está presente em todos os filmes, né? Então, assim, cara, não só está presente, como é um gadget principal, como salva o James Bond de um vilão, e o zoom sempre no relógio, e o relógio com design atemporal. Então, assim, acho que isso até nem tinha planejado, mas tangibiliza isso que a gente está falando. Pô, os caras estão lá desde 1960 investindo, não devem estar pagando barato. Pacientemente, investindo passo a passo. Então, assim, essa constância, essa ser perene é uma coisa que é primordial e hoje a gente tem os gestores imediatistas, né, Fred? Como que você vê tudo isso? Exatamente. Esses eu acho que é um desafio que a gente tem eternamente, né? Que é uma discussão, principalmente em empresas que fecham, né, a conta mensal ou de forma periódica, e você conseguir pensar isso a longo prazo, né? Esse realmente talvez seja um dos grandes desafios aqui de um gestor de marca. Boa, cara. Bom, ainda nesse contexto, vamos falar um pouquinho aí, até usar, né, se você nos permite, sua bagagem no mercado de luxo, premium, que é um mercado nichado, e eu queria saber se você acredita que existe muita diferença, né, nas estratégias de comunicação para aqueles que buscam custo-benefício e como lidar com essas duas distinções de perfis. Legal. Fabrício, eu acredito que sim, né? E o marketing tem, por sorte, muitas ferramentas, né, que podem suportar cada uma dessas estratégias, né? Mas não adianta, né? É da natureza do brasileiro sempre olhar preço, que ele vai ganhar. O que muda no segmento premium é a ordem que isso aparece dentro do processo de decisão de compra, né? Então, quem consome alto valor, muitas vezes busca primeiro critério, sei lá, vou chutar aqui, mas performance, tecnologia, status, né? E aí você vai me perguntar, pô, Fred, mas preço não é determinante dentro do segmento de luxo? Claro que, obviamente né? Mas ele entra numa outra etapa do funil. Enquanto o preço, né, para quem compra produtos massivos, ele entra no topo, né? O primeiro critério que o cara olha é o preço. No premium, ele entra no final, ou seja, ele vê se aqueles critérios, né, como os que a gente citou, atendem ele, e ali ele fica entre duas ou às vezes três marcas, e aí ele vai olhar o preço para ser o fator determinante de escolhas. Mas ele entra numa outra etapa dentro do funil de decisão de compra. Cara, que massa. E acho que assim, a gente não pode deixar de falar, acho que do assunto que se a gente ficar aqui, eu sei que você vai falar por horas, mas é do futuro, né, da mobilidade, dos carros. A gente sabe que o consumidor brasileiro é muito ligado ao carro, né, o mercado de veículos do país tem sofrido o impacto da falta de chip, da falta de insumos, né, os preços tendem a aumentar. E eu queria saber, você, né, com toda essa experiência, toda essa bagagem que você tem, como que você enxerga o consumidor do futuro, principalmente diante dessas mudanças de mobilidade, né? E mais do que isso, como que atrair esse consumidor para o consumo, Fred? Fabrício, eu vou te falar que essa é uma excelente pergunta, né? Eu acho que essa é a pergunta que todo executivo, né, do segmento automotivo devia se fazer todo dia antes de sair da cama de manhã, né? E como você disse, eu conseguiria falar aqui durante horas, depois a gente vai marcar uma cerveja, a gente pode entrar em muito detalhe, mas acho que o ponto aqui é sempre, a gente entende, a gente sabe, né? A gente lê muito, a gente recebe muito reporte, a gente entende como vão ser as tendências globais do mercado automotivo, né? Mas o grande fator aqui é como essas tendências vão se comportar aqui no Brasil, né? O que a gente sabe, que hoje no país a gente tem jovens cada vez menos interessados, não em carro, tá? Eles gostam de carro, têm um apreço pelo carro, mas entra agora o fator de ter a posse do carro, né? Eu, pelo menos, eu não vou te botar no mesmo grupo que eu, mas quando eu fiz 18 anos, a coisa que eu mais sonhava era ter um carro, mais do que fazer 18 anos, mais do que aniversário, eu queria ter um carro, né? E hoje os jovens já não têm mais essa percepção, né? E aí entra uma série de fatores, né? Acho que eu posso citar alguns, por exemplo, car sharing, mobilidade estendida, as ciclofaixas cada vez mais eficientes no país, o aumento do preço dos combustíveis que a gente viu e está vivendo isso, né, numa super realidade. Eu acho que são alguns desses exemplos determinantes dentro dessa decisão. Acho que um outro aspecto são os meios de comunicação entre as marcas e os consumidores, que também tem mudado cada vez mais, né? Tem sido cada vez mais difícil justificar investimentos que não tenham um ROI absolutamente mensurável. Eu acho que o tradicional salão do automóvel, que é a imagem que a gente sempre tem do setor, é um grande exemplo disso, né? Aqueles investimentos milionários, a fragilidade que a gente tem de medir os investimentos que as marcas fizeram, a assertividade de público-alvo, muito difícil saber se você está falando com quem é de fato consumidor do seu público, até o próprio dinheiro
dinamismo do mercado automotivo que mudou muito nos últimos anos e que tornou muito difícil a gente reter, por exemplo, uma venda, segurar um produto para esperar para lançar lá em Q4, quando é o salão do automóvel, né? Eu acho que o mercado entendeu que é necessário sair dessas quatro paredes do pavilhão e repensar cirurgicamente todos aqueles seus investimentos. Acho que um último fator aqui que eu penso de cara que é a bola da vez do setor, né, que é a eletrificação. Esse é um tema que veio para ficar, né? A dúvida, né, que pelo menos eu tenho muito, que eu sempre questiono em oportunidades que eu posso falar sobre o assunto, é a velocidade que isso vai acontecer aqui no país, né? Diferente, e que sem dúvida é diferente daquilo que a gente viu e está vendo na Europa. Acho que aqui no Brasil a gente tem desafios geográficos, a gente tem um alto custo de infraestrutura, né? Os grandes lobbies que a gente tem da indústria de petróleo e etanol, que compõem uma parte substancial do nosso PIB, o alto preço dos produtos de entrada elétricos, né? Se não me engano, posso estar errado aqui, mas um carro elétrico hoje começa a partir de uns 150 mil reais, né? Ou seja, ele não é acessível para todo mundo. Você tem um, não? Não, cara, mas eu olhei recentemente, é 167, tá? Boa. Eu acho que esses são alguns fatores, né, que entram dentro dessa complexa equação que é o nosso país, né? Particularmente, né, e eu falo particularmente porque eu não vou fazer disso uma afirmação, mas é muito mais uma percepção minha, até porque eu cuidava de autoesporte, cuidei de autoesporte muitos anos, então eu cuidava dos veículos de esportivos, super esportivos no período que eu tive na Audi. Eu acho que os carros elétricos são, de fato, né, e serão o futuro da mobilidade global, mas eles nunca vão substituir o motor a combustão, né? Eu acompanho a Fórmula E, acompanho a Fórmula 1, eu acho que a Fórmula E nunca vai ser a substituta da Fórmula 1, né? São propostas diferentes, né? Aí a gente sempre lembra de um ronco do V8, quem já ouviu, e quem gosta de carro, isso é música para os ouvidos, aquele cheiro de gasolina pódium queimada. Eu acho difícil a gente encontrar um substituto para esses sentimentos. Legal, cara. E olha, eu concordo 100% com você. Eu acho que aqui, mais uma vez, tem espaço para tudo, né, Fred? Assim, como digital, físico. As pessoas tendem, cara, a esse maniqueísmo, né? De vai acabar, um ou outro. Não, gente, é um e outro, né? As pessoas mudam, as percepções mudam, mas as coisas continuam. Fred, algum último recado, alguma frase, alguma coisa que você queira deixar aí para as pessoas? Cara, não, eu acho que não. Eu acho que o futuro vai ser brilhante aí, tanto do mercado automotivo, né? Eu acho que tem muito espaço ainda para melhorias. Acho que é um mercado que está se adaptando muito. Eu acho que, entrando aqui no nosso tópico, né, o uso de dados ele tem sido cada vez mais eficiente em diversas frentes, né? Não é só dentro do marketing, mas e se eu posso deixar um recado é esse, né? Para as pessoas entenderem que a apropriação dentro das áreas de comunicação e marketing de dados se tornou cada vez mais prioritária. Cara, animal. Olha, eu vou te confessar aqui já como spoiler que um dos melhores episódios, conteúdo muito bom, cara. Queria te agradecer aí. Muito eu rico. vi os outros também, foram muito bacanas também. Legal, cara. Bom, mas eu fico muito feliz e acho que a gente vai poder ajudar aí, né, as pessoas que buscam, gestores de marketing, que buscam insights, que buscam ideias e tentar devolver um pouco aí de tudo que a gente aprende, do que a gente vivencia. Fred, cara, muito obrigado pelo seu tempo. E é isso, depois a gente vai compartilhar o conteúdo ali nas redes sociais, manda para vocês também. E mais uma vez, obrigado, cara. Obrigado pelo seu tempo, Fabrício. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.